Meninos, a tia tá trazendo para vocês aqui agora, né, um vídeo para que a gente possa fazer uma recapitulação, não é? Relembrar o que nós estávamos falando a respeito de ritos religiosos antes das férias, né? Então nós vamos fazer uma pequena leitura relembrando o conceito de ritos, qual é a função dos ritos, né? E aí a gente vai ver uma pequena classificação desses ritos, tá certo? Ritos são celebrações das tradições e manifestações religiosas que possibilitam um encontro interpessoal. Então, aquele momento em que nós buscamos, não é? Aquela comunidade lá na igreja ou nos centros de oração, não é? E nós vamos até lá para a gente poder sentar e pensar, refletir, não é? Sobre as questões religiosas nossas. Esses momentos nossos são chamados de ritos, tá certo? Onde a gente manifesta religiosamente essa questão, né? De busca do divino, da busca de Deus e das coisas, né? Que são para nós importantes com relação à religiosidade. Então, os ritos, eles podem ser, perdão, essas manifestações podem ser compreendidas como a recapitulação de um acontecimento sagrado anterior. Então, veja, aquele momento em que na igreja ou nas outras religiões cristãs nós relembramos o martírio ou o sofrimento do Cristo quando ele foi crucificado, nós estamos recapitulando. Recapitular é lembrar, não é? Todos os anos na Igreja Católica existe o costume de fazer, não é? Esse momento em que o Cristo é preso, as pessoas representarem esse momento em que o Cristo é preso, em que ele sofre, em que ele é crucificado e que ele ressuscita dos mortos. Então, recapitular esse acontecimento sagrado para o cristianismo é uma maneira da gente, né, através desse ritual, manifestar, né, a nossa intenção de religiosidade e de respeito ao que é sagrado e de transformar essa lembrança desse momento sacro, né, desse momento sagrado, transformar ela presente todos os dias dentro do nosso psicológico, unindo todos nós em volta dessa lembrança importante para o cristianismo. É uma maneira de não deixar morrer essa lembrança, né? Então o ritual ele serve para isso, para não deixar morrer essa lembrança do que é o sagrado, do que é o sacro, não é? Então essas manifestações elas servem também à memória e à preservação da identidade de diferentes tradições e manifestações religiosas, como eu acabei de dizer, né? Preserva a identidade do que é o cristianismo, né? Então relembrar o que o Cristo, trazer à memória, né? O que o Cristo sofreu naquele momento é para nós importante, é uma maneira de deixar que essa tradição, essa manifestação, fazer com que ela se perpetue tanto na nossa memória, quanto na memória daqueles que estão, daquelas crianças, né? Daqueles jovens que estão conosco e que vão, com certeza, perpetuar. Então a gente precisa perpetuar através das gerações que estão vindo, dos jovens e das crianças, essa memória dessa tradição e dessa identidade. Os ritos são os itens responsáveis pela construção dos espaços sagrados. Então, uma igreja católica, uma igreja evangélica, os centros espíritas, não é? As religiões de tronco africano, que são o candomblé, também tem seus rituais que são responsáveis pela construção desses espaços, como está dizendo o texto. Porque na religião nós sabemos que o padre está lá, quem é católico compreende. Quando um padre ele faz a homilia, ou compreende quando ele apresenta a hóstia e diz que é o corpo de Cristo. Então, todos sabemos que todas as pessoas que são católicas e que estão ali naquele espaço sagrado que é a Igreja Católica, ele compreende que esse ritual é importante e que é responsável por aquele espaço. Porque sem esses rituais, sem a construção desses rituais, as pessoas
talvez entrando ali na igreja, para eles, né, para as pessoas que estão entrando ali na igreja, sem esses atos sagrados, talvez aquele ali seria somente mais um espaço de reunião e não vendo o ritual manifestado, né, através desse gestual que o padre faz dentro da Igreja Católica. Aquele espaço ali não teria significação. Da mesma maneira que um pastor evangélico, quando ele prega, quando ele está pregando, né, se ele não tem esse ritual, quando ele batiza, né, um jovem, banha a pessoa nas águas batizando esse jovem, se esse ritual não estivesse presente, talvez, né, esse espaço sagrado que é a igreja evangélica, sem esse espaço, não teria essa interpretação de que seria uma igreja evangélica. Então, através do rito, você identifica o espaço. Então, quando você vê um padre erguendo uma hóstia, consagrando aquele momento, então você que é católico, você sabe que ali é uma igreja católica. Agora, quando você percebe que tem um adulto ou uma criança ou um jovem, né, sendo batizado nas águas, tem um jovem sendo batizado nas águas, você interpreta que então ali esse ritual pertence à igreja evangélica. Da mesma outra forma, outros rituais que eu, por falta de conhecer, não teria como exemplificar. Rituais pertencentes ao espiritismo, rituais pertencentes ao candomblé, né? E às outras religiões de tronco africanas, ok? Então, nós temos os ritos de passagem, meninos. Eles remetem a uma mudança de estado de consciência. Os ritos se tornam uma espécie de código de acesso à nova fase da vida. É preciso se submeter às condições para que o indivíduo demonstre simbolicamente sua intenção e merecimento sobre a passagem requerida, esperada ou necessitada. Ritos de passagem são aqueles que, como o texto diz, eles vão delimitar uma mudança de vida. É um novo estado de consciência em que a pessoa vai estar emergindo, ele vai entrar em uma nova fase da vida dele. Então, por isso nós dizemos que são rituais de passagem. Então, imagine que um jovem um jovem católico, ele passa por aquele momento, ele cresce, namora, encontra uma namorada, dentro dos rituais da Igreja Católica, ou até mesmo o casamento, não é? Se a gente for observar, nós não precisamos dar como exemplo somente o ritual da Igreja Católica, porque o casamento é comum a todas as religiões, apesar de que em todas as religiões a manifestação do ritual, que é o casamento, ele tem características próprias dentro de cada manifestação religiosa, mas se você observar em todas as manifestações religiosas, esse ritual, ele está presente e ele é um ritual chamamos de passagem, o casamento, o nascimento, certo? Por quê? Porque o jovem ou a pessoa, né, encontra uma outra pessoa que vive ali uma vida, né, diferente da vida que ele pretende levar. Então, uma pessoa quando é solteira, ele vê a vida com outros olhos. Então, quando ele percebe e passa por esse ritual de passagem, que é o casamento, então ele tem que entender que vai ser necessária uma mudança de estado de consciência, né? Em que a partir dali ele precisa mudar, né? Ter novos comportamentos. Então, é um acesso a uma nova fase de vida. Então, é preciso se submeter a novas condições, para que ele esteja numa nova fase da vida dele, que é o casamento. Então, esses rituais que demonstram que a pessoa precisa estar numa nova situação de consciência diferente da anterior, são rituais de passagem, certo? Os rituais de iniciação. Dentro dos rituais de passagem, né? São os rituais de iniciação,
eles marcam o início de uma fase na vida da pessoa, na qual ela passa a integrar a comunidade e recebe certos privilégios e obrigações conforme as normas e crenças de um determinado grupo ou comunidade. Um exemplo é o batismo, onde a pessoa passa a participar da comunidade como membro, o qual deverá observar fielmente a doutrina e os preceitos da sua igreja. Então, esses rituais, como a tia tinha falado, batismo, o casamento, o nascimento, eles representam esse início de uma nova vida, né? De uma nova fase da vida. São rituais por onde a pessoa passa. Ele passa por este momento iniciando novas fases. Então é como se nós tivéssemos uma grande caixa e essa grande caixa é a caixa da passagem, certo? E lá dentro nós temos caixinhas menores que são rituais de iniciação dentro desses rituais de passagem, certo, queridos? Então, quando nós falamos em rituais de passagem, nós entendemos o todo dos rituais que demonstram uma passagem, que a pessoa está passando de uma fase para outra, né? E esses processos pelos quais ele passa são rituais de iniciação de uma outra fase. Compreendidos, então, os processos de rituais de iniciação, eles estão compreendidos, eles estão ali dentro, né, de todos esses rituais que nós entendemos como de passagem. Espero que vocês tenham entendido, tá certo, meninos? E se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia.